Boa noite mais uma vez, né? Já pela quarta vez aí a gente tentando, mas eu acho que agora vai, viu, gente? É assim mesmo. A gente vai convidar aqui a Laila e a gente sabe que tem pessoas que só entram depois na nossa live só para assistir quando relaxou, depois que chegou do trabalho, já fez os seus afazeres aí e vai entrando depois, né? Quando é possível, né? Então é uma quinta-feira, já fechando quase a semana aí, e a gente compreende que nem todo mundo tem esse tempo disponível para estar aqui com a gente. Mas enfim, nós temos um tema, a gente convidou aqui uma pessoa especial, a Lara. Agora, gente, é eu que tô errando aqui o negócio. Perdão, Silene. Imagina, Ai, nossa, Deus. nossa realidade, porque nós ainda somos praticamente analfabetas É o digitais, né? costume, é o costume. Quando a gente fala de alfabetização, a gente pensa só nas letras, assim, né? E a gente se Uhum. esquece que tem ainda essa era aí digital que as pessoas, a maioria Então, ainda não são alfabetizadas, né? Na era digital. E quantas pessoas a é, gente vê que tô resistem analfabeta disso aí. isso. Quantas pessoas precisam desse processo de alfabetização nessa metodologia de ensino que é agora as novas tecnologias na educação? E a gente, só de Então, você estar aqui, Laila, só de você ter aceitado esse desafio de fazer uma live, quer dizer que você já está ali, vamos dizer assim, da creche para a educação infantil já, né? Para a parte da vencendo os pré-escola. gigantes, menina. Eu agradeço, obrigada, uma honra. Uma Que honra ótimo. mesmo, Enquanto obrigada. você está aqui, eu vou fazer uma breve introdução, tá bom? Eu vou fazer uma Certo? breve contextualização aqui do nosso tema. E desde já eu quero agradecer quem está entrando. Eluzene aí, uma pessoa maravilhosa, com quem nós Ah, tivemos a oportunidade Lu, de linda, sermos saudade, colegas. Lu. Minha irmã, Larissa Cardoso é minha irmã. Oh, Thaís, que é a Thaís, nossa colega da faculdade. aham, Sejam oi, bem-vindos, Thaís. meninos, tá? A minha cunhada também, que é educadora, ela está aqui assistindo com a gente, a Laura. E para vocês aí que estão chegando, muito obrigada mesmo, tá? A gente pede que vocês compartilhem aí essa live através desse aviãozinho que está bem aí do ladinho de vocês, se vocês estiverem assistindo pelo celular, tá bom? Oi, Para que Tice. A Tice é irmã da Thaís. Ah, é? Eu não É, conheço. Prazer, viu, Tice? tem criança que já já vai começar no processo da alfabetização, né, Tice? Manda Que aí para ótimo. aquela mãe, gente, que você sabe que criança tem ali 4, 5 anos. Na verdade, antes dos 6. Toda criança, antes, para baixo dos 6, você manda lá as professoras de reforço, manda aí o aviãozinho. Eu tô mandando aqui também, viu, gente? Enquanto a Laila fala, vou mandar para a Ariane, para uma galerinha aqui também. Aí, Mas, não. enfim, né? Vamos lá. Que a gente gostaria. Ó, a Poliana acabou. Olha, a minha pescada deu certo, viu? A Poliana entrou. Mandem um aviãozinho aí, pessoal, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Mas, independente, como nós temos aí uma proposta de horário e também temos uma pauta para falarmos aqui, que Uhum. é alfabetização, eu quero falar para vocês que esse tema foi diferente, porque os outros, sempre a gente conversa com o convidado e o convidado sugere, ou a gente já tem alguma coisa pré-definida, né, para a gente falar aqui. Esse Instagram, para quem está entrando agora, ele tem aproximadamente um mês que está ativo. E ele está em fase de organização ainda, tá bom? De construção. Então, nós tivemos essa ideia de trazer, através desse Instagram, assim, conhecimento, levar o que a gente já trouxe de Uhum. bagagem, e às vezes pode ser na faculdade ou da vida, né? Pode ser algum Sim. conhecimento inicial ou um conhecimento bem aprofundado. Isso, para mim, como eu sempre falo para as minhas convidadas, não importa. Para mim, o que importa é a história de vida da pessoa, é aquilo que ela pode trazer, pode agregar, entende? Nós estamos aqui para fazer a fazer com que a outra cresça sempre. E a gente está crescendo juntos, tá bom? Então é um espaço de pessoas simples, pessoas comuns, mas pessoas dedicadas que realmente amam o que fazem. Então, quando você vê por aqui
um profissional que já tem uma bagagem, mas talvez nem tanto aquela que você espera, tipo um mestre, um doutor, um psicólogo grande né, de renome, fique tranquilo, porque nós também já tivemos as nossas experiências e a gente pode contribuir de alguma forma, talvez assim, dentro da nossa própria linguagem, tá? Que fique mais tranquilo para vocês entenderem que nós somos como vocês, pessoas comuns e que um pode auxiliar o outro. O processo de aprendizagem consiste nisso, realmente, né? É uma troca sempre. Então, Verdade. vamos falar aqui antes da Laila iniciar, eu fazer as perguntas enquanto vocês chegam. Esse é o nosso acolhimento, tá bom? E esse tema ele foi escolhido de forma assim bem democrática. E a gente fez uma enquete e nessa enquete a gente colocou assim os 4 temas. E a gente colocou sobre relações conjugais, a gente colocou temas sobre abandono emocional. Muitas crianças se reclamam desse tipo de situação, porque os pais deixam de lado, né? E elas ficam praticamente abandonadas emocionalmente, tá? Então, esse era o objetivo, de tratar sobre isso. E qual foi o outro tema? Quem me recorda? A gente colocou 4. Um deles era a alfabetização, e a alfabetização ganhou com 67%. Ai, que Né, bom. Acho que é a E aí a urgência gente... do momento, né? Nós estamos numa pandemia, então os pais estão assim, e agora o que que eu Exato. faço? Correndo atrás do prejuízo. Que depende do nosso público também, né? O nosso público, Uhum. ele espera aprender mais sobre esse assunto, e aqui nós estamos. E nós colocamos sobre alfabetização infantil. E até as pessoas questionaram, mas como alfabetização infantil? A alfabetização, né, ela é ampla, ela envolve muito mais a educação de jovens e adultos, a gente vê por aí e tal. Mas nós, quando colocamos esse assunto, nós pensamos desde lá da Constituição, de como foi dividida dentro da LDB os níveis, né, de ensino. E a gente viu que ali, dentro da educação infantil, porque nós temos em 3, né, níveis: educação Uhum. infantil, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação infantil, ela foi dividida entre creche e também pré-escola, né? Então, Uhum. só para a gente contextualizar aí, a creche ela vai de 0 a 3 anos. Muitas pessoas elas ainda têm na mente aquela cultura de que a creche ela é aquele lugar tipo de Só para deixar a auxílio criança. assistencial, onde Uhum. o pai e a mãe trabalham e não tem onde deixar, e ali envolve apenas o cuidado. Mas, de acordo com a LDB, a creche ela entra na educação infantil como cuidado e ensino já. A criança ela já Uhum. realmente já tem esse acompanhamento inicial. E aí, como eu falei para vocês, o ensino, a educação infantil, que é o primeiro nicho aí da nossa base, da educação básica, né, brasileira, ela foi dividida em 2. A creche, que é de 0 a 3, e também a pré-escola, que seria de 4 até 6, né? Que aí já introduz a alfabetização, né? Porque Exatamente. eles já vão ver ali as letrinhas, já vão se familiarizar. Ali na creche eles ainda estão na coordenação motora fina. São apenas algumas informações contextuais, né, e fundamentadas também dentro da nossa A lei de creche, na diretrizes verdade, é uma básicas, base, né? lei de diretrizes e bases da educação, e daí vem o fundamental, né, que também foi dividido no fundamental 1 e 2, e aí Uhum. entra aquela questão da faixa etária que vocês conhecem, o ensino médio. O nosso objetivo hoje é falarmos sobre alfabetização. E também quando a gente fala de alfabetização, a gente sabe que dentro da Constituição brasileira, nós temos ali escrito: é dever do Estado, da família Uhum. e da sociedade, da escola, né? No caso, o Estado ele já inclui a escola, né? Uhum. E aí a gente percebe que quem não percebeu sobre isso ainda, mas a Constituição e a LDB, elas têm assim uma troca, elas fazem uma troca, porque a Constituição fala que é dever do Estado primeiro, então quer dizer que a criança ela já nasce e é obrigação da escola já alfabetizar diretamente, entendeu? Só que a LDB não, ela já faz aquela mudança, ela diz assim, não, a educação é dever da família, do Estado e da sociedade. Ou seja, é o conceito mais correto. Porque aí você Uhum. fala, como assim, né? Meu filho ele tem que aprender a ler lá na escola, primeiramente. Mas Só quando não que tem a família,
Não acontece. Não, não é por isso, exatamente também por isso, mas é porque lá em casa ele já começa a ver os pais lendo, os pais falando, entendeu? Então, como a Uhum. gente sabe, a alfabetização é o processo de ensinar a ler e a escrever, né? E Sim. aí, ali ele vê o pai fazendo isso, ou seja, desde pequenininho ele já vai vendo que a Coca-Cola se escreve Coca-Cola, né? Porque ele aprende também pelo espelho, né? Pelo espelhamento e tal. Isso. Então, na família, muitas famílias, Laila, são muitas, eles aderiram ao homeschooling, né? Que Uhum. ensina que alfabetiza dentro de casa. Mas quando um paizinho pega um livro para ler para o seu filho, eu não sei quantos aqui que estão assistindo têm esse hábito de ler para os filhos, ele está de alguma forma alfabetizando. E muitas Tá, crianças, muito. isso, e muitas mães também gostam de que o filho vá para a escola já com a primeira letrinha do nome já sabendo como escreve, entendeu? Uhum. Então, essa contextualização entre LDB e também Constituição Federal é importante a gente perceber que a família ela tem o seu papel, sim, e que é o principal, né? E quando a criança vai para a escola já tendo esse apoio familiar, ela vai sentir mais se sentir mais preparada na escola, porque a escola ela Segura. tem que ser um apoio, uma extensão do lar e Uhum. não o contrário, tá certo? Sobre competências, o saber ser, saber fazer, o saber agir, que o Bode e Collins eles falaram, né, sobre isso, falaram sobre isso. O professor, eu estava falando sobre família, né, pais. Agora a Uhum. gente joga para cima do professor e da escola também. Não tem como mais a escola pensar de forma tradicional para alfabetizar uma criança. Né? Nós estamos numa era totalmente tecnológica, as novas tecnologias da educação estão aí, e aquele método tradicional de ensinar, ele já está ultrapassado muito antes da tecnologia chegar. Né? Não se Agora, ensina então, mais isso. Laila, só de acordo com as pesquisas, 50% do nosso conhecimento, eles estão ultrapassados. Não pense que eu fazendo uma live aqui, você fazendo uma live aqui, a gente está à frente, muito à frente. Não, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente não domina, o que a gente já uhum. sabia ficou para trás. A gente precisa realmente se atualizar, porque justamente aquilo que eu te falei, da questão do analfabeto digital. Hoje, as crianças podem até não saber escrever ainda, talvez do jeito que a gente queria, porque a tecnologia, ela faz com que a criança não consiga nem segurar, às vezes, direito na caneta, no lápis, né, e tudo mais. Só que elas sabem dominar um celular, um tablet, um computador melhor do que nós. Então, o professor, ele Uhum. precisa, não, quando eu falo de competências, ele tem que saber ser um profissional, mas ele também tem que aprender, saber fazer. Eu tenho a tecnologia, não, eu tenho que saber usar essa tecnologia a favor dos meus alunos. Aí ele vai ter realmente, de fato, uma alfabetização bem adequada, utilizando das ferramentas adequadas para a era que nós vivemos. Tá? Isso. Então, nossa, para falar de fazer um contexto, fundamentar isso aqui, a gente teria que ter uma live só para isso, mas não é esse o Uhum. objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente não falou sobre a questão da educação como era no passado, que as mulheres e as crianças e os negros eles não tinham acesso, né? Mas isso também é um assunto mais para lá. Nós queremos hoje conversar um pouco com a Laila aqui, que eu fiz primeiro esse momento aqui de espera, né, de acolhimento, dando essa contextualização para vocês, enquanto vocês chegam mais perto aqui de nós. E agora eu quero conversar com essa profissional maravilhosa que a gente Uhum. convidou. Ela é referência, tá, aqui em Paragominas, na questão de Oh, educação. Como eu falei entendeu. para vocês, nós temos a educação básica dividida em 3 níveis, né? Então, nesse nível aí, da parte seria o quê? Da creche mesmo ou da pré-escola, Laila? A tua maior referência aí, a maior força. Acho que direto, né? Dos três, né? Silene, na verdade, eu atendo o público de 8 meses. Eu tenho um Sim. aluno de 8 meses Então, a 7 anos de idade. até 6 anos. Eu atendo esse público. Começo com 8 meses. Então, Tem um você aluno de 8. Bebê. agregou o primeiro nível da educação infantil, abraçou
com todos os braços, assim, não foi? Aham. Mas normalmente os pais começam, a creche começa com 1 ano e 8 meses. Coloca com um Sim, ano. Aí tem creche que já pega, tem creche que pega com 6 meses, tem creche sim. que pega a partir. Depende muito da cidade. Tem creche que pega a Ah, partir de 8 meses, ou um sim. ano. Depende muito. Depende muito. E aí Uhum. me conta, Maila, assim, se você quiser se apresentar esse momento, tá bom? Mas me conta como foi que a sua história com a alfabetização iniciou. Depois você me responde isso, você pode se apresentar agora. Então, eu tô aqui no, na casa de outra pessoa, então talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu me chamo Laila, sou pedagoga e hoje estudante de psicologia. Sou colega da Silene, amando o curso. Eu acredito que vai me agregar muito nessa parte da educação infantil. É, quero continuar, porque é o que eu gosto de fazer, o que eu amo. Minha história com a alfabetização. Na verdade, gente, eu sou muito novinha na alfabetização. Eu só tenho. A pandemia tem o quê? Começou tem 2 anos, né? Dois, vai fazer 3? 2 anos. 2 anos. Então, assim, Celine falou que sou referência, mas na verdade eu tenho que comer muito ainda, eu tenho que estudar muito. Mas nesses 2 anos, eu me apaixonei pela alfabetização. No começo eu não, eu tinha medo, porque assim, eu tenho experiência com os babies, maternal 1, maternal 2, baby class, Sim. vai ali até os 4 anos. Minha experiência era essa. Eu tinha alfabetizado um menino há 7 anos atrás, mais ou menos. Uma mãe me chamou. Eu não queria muito, falei, olha, eu não sei alfabetizar. Não, vamos conseguir. Eu e você, você vem todo dia aqui. Eu lembro que eu saía do trabalho, depois do almoço, aí eu ia lá para casa dele e foi a primeira criança que eu alfabetizei. Mas foi daquela forma, sabe? Do método tradicional, tadinho. Ô, Gustavo, me perdoa. Vem com abá, vem com ebé, vem com ibi. Eu falei, Era gente, isso que que eu trem ia difícil. falar. Eu falei, gente, que trem difícil e não entrava, enfim, mas em trancos e barrancos, eu com a mãe dele conseguimos alfabetizar, mas assim, colocou o bichinho para sofrer, mulher, enfim. E aí parei, falei, não, não quero isso não, alfabetização não. Uhum. Veio a pandemia, nós fechamos a creche, eu trabalhava na creche, era coordenadora e professora do Maternal 2. Então, ali a gente introduzia as letras para a criança saber reconhecer as letras, escrever o seu nominho, reconhecer o nome dos colegas, mas não era de alfabetizar ali, né? 4 anos, enfim. E nós fechamos a creche, então eu voltei a trabalhar dando reforço. E aí, como era uma demanda muito grande essa alfabetização, as crianças estavam estudando em casa por videoaula, eu comecei a auxiliar. E nesse auxílio, eu tive que correr atrás. Então, assim, eu fiz curso, de alfabetização, eu conheci Uhum. alguns métodos, me apaixonei por uns, que hoje Sim. eu vou até falar um pouquinho para vocês, os que eu uso, assim, que dá super certo. Li alguns livros, comecei a seguir algumas professoras aqui no Instagram, ver vídeos, enfim, som das letras. Eu entendi porque que eu não gostava do método tradicional, B com Abá, B com Ebé. Então, é assim, minha história com a alfabetização, eu digo que ela está só iniciando. Tem só Uhum. 2 anos apenas. Então, você respondeu a minha primeira pergunta Uhum. e vou fazer uma próxima pergunta, mas antes eu quero agradecer a dois grandes colegas nossos também que estão aqui, que é a Carla e o Bruno, viu? Ah, Então, eita, o fez Bruno tá aqui. essa festa, gente. Tá aqui nos vendo. Meu Deus, que honra nossa, viu, Bruno? E Obrigada, gente. muito obrigada por também nos considerarem Tá? profissionais de nossas áreas. E a Laila realmente fez história, fez tradição com o Fabricando, né? E deixou a marca dela aí já no coração dos pais, nesse processo de educação infantil. Então, por isso que ela está aqui hoje, viu, gente? Você também, gente. Você também. Gente, essa mulher, ela é uma enciclopédia, assim.
Tudo que tu perguntar sobre tudo quanto é assunto, você me sabe um pouco. Fez inúmeras faculdades, ela é demais. Pois é, gente. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu tenho vergonha ainda, sabe, de te convidar, porque a gente ainda está no conhecimento do patamar aqui. Mas um dia eu quero te convidar, não sei se você vai aceitar, para também trazer seus conhecimentos aqui no nosso humilde Instagram, que está começando agora. Mas você e a Carla, a gente sabe que vocês são muito ocupados, brincando. Todo mundo que vem aqui tem muito a oferecer. É, e a gente é muito feliz e grato por todos que a gente convida e aceitam estar aqui com a gente, como a Laila, né? Como a Laila, como a minha amiga também, Poliana, como a Ivana. Então, todos vocês têm muito a agregar e a gente é muito grato por vocês estarem aqui, tá bom? É, a minha amiga entrou, Miriam, muito obrigada, Miriam. Compartilha aí, viu? Oi, Miriam. O aviãozinho, tá? E vamos continuar o nosso assunto aqui. É, quais os métodos e qual o melhor que você utilizou nesses 2 anos aí que você. O Bruno tá me respondendo. Calma aí, Bruno. Pelo Seu amor de velho. Deus, eu tenho vergonha de ouvir isso. Estamos todos iguais. E Ah, cada mas, um. mas na Não, tua estamos é todos iguais. 10. Como a gente está falando aqui, Bruno, agorinha, a gente ainda está no processo de creche nessa questão de alfabetização digital. É só nesse sentido que eu queria dizer, tá bom? Que a gente ainda está iniciando, tá bom? Laila, como Hum. foi, qual foram os métodos que você testou e que você achou melhor adaptável assim para alfabetizar? Então, gente, eu fiz aqui uma anotação, aqui por isso que eu vou estar olhando aqui. Escrevi mesmo que eu ia falar sobre os métodos. É, como eu falei no início, eu usei o tradicional, aquele do B com Abá, B com Ebé, porque foi o que foi passado pra gente. Então, eu achava que era a maneira e a criança não saía, não saía. E eu fui pesquisar quais os métodos, e aí acaba que a gente segue algumas pessoas no Instagram, profissionais, professores de referência, comecei a ler livros e me deparei com alguns métodos. De Uhum, início, o primeiro que eu gostei, assim, que eu me apaixonei foi pelo método fônico. O que é o método fônico? Você apresenta os sons das letras antes da criança aprender é, a letra. A uhum, letra, essa letra B, C, eu apresento o som. Depois que eu apresento o som, por exemplo, a letra C é ou S. Eu não falo, essa aqui é a letra C. Ó, essa aqui ela faz esse som. Quando a criança memoriza, e não é difícil, ela memoriza rapidinho, aí eu dou o nome para a letra. Depois eu vou uhum, juntando os sons, mas o A forma o quê? K. Então fica mais fácil para a criança. Tem o método silábico, se quiser anotando uhum. aí, silábico, que é as sílabas ba, be, bi, diferente do B com A, B com E, eu já apresento ali para a criança as sílabas. Tem o método global, que como é que é esse método global? Você apresenta um texto, um livro, mesmo que uma criança de 1 ano, que ainda não sabe ler, você já começa a ler ali com ela, apresenta o texto. Deixa eu pegar aqui um livrinho. Por exemplo, o método global é assim: eu começo a ler para a criança, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, apresento o livro, a capa, a contracapa, vou ali ler a história para ela. Eu mostro para ela que eu leio da esquerda para a direita, vou apontando Uhum, aqui. Depois eu pego a frase e apresento para ela o que é frase, depois apresento para ela o que é palavras. Por exemplo, sim. vamos cantar a musiquinha O Sapo Não Lava o Pé, né? Aí eu vou lá Uhum, pegar a musiquinha. Opa, me bananei aqui. O sapo não lava o pé. Aí eu vou mostrar para a criança que isso aqui é uma frase. Depois, uhum, isso ela não precisa saber ler, tá? É uma criança de 2 anos, 3 anos, isso eu faço com criança de 2 anos. Ela sabe que isso aqui é sim. uma frase. O que é uma frase? São bloquinhos separados por um espaço. E aí eu apresento música, apresento textos, parlendas, poemas, mesmo sem a criança saber ler, porque ela já está Sim. sabendo o que é uma frase, o que são palavrinhas. Quando ela identifica palavras, quantas palavras tem nessa frase? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
Aí eu Uhum. pego a palavrinha. Vou pegar agora trabalhar sapo. Aí eu vou ensinar ela a separar sílabas. Sapo. Quantas sílabas tem sapo? Ela já aprende que tem duas sílabas. Aí eu começo a trabalhar trissílabas, polissílabas. Mesmo sem ela Nossa. ler, ela já consegue contar as sílabas. Esse é o o método global. E tem o fônico, como eu havia falado. Laila, então você trabalha um método? Não. Hoje eu aprendi que eu posso misturar todos os métodos e também eu posso olhar para a personalidade da criança e ver qual o melhor método para ela. Por exemplo, eu tive um aluno que o processo de alfabetização dele foi o quê? 3 meses, apenas 3 meses. E eu nem usei o fônico, nem o global, nem o silábico. Eu usei o método de 28 palavras. O que é 28 palavras? Eu apresentei para ele 28 palavras. Essas palavras com os seus vários modos de escrever, porque são 4 formas, né? A cursiva, a imprensa, bastão e a imprensa. Uhum. E a criança vai ali memorizando aquelas letras. Então, eu vi que era a melhor forma que ele via a personalidade dele. Ele tinha que ser rápido, ele pegava as coisas assim logo. Então, eu vi a personalidade da criança e aplicava o método. Então, assim, não tem um método que eu sigo. Eu olho, vejo, faço uma sondagem com a criança e percebo ali qual o melhor método para ela. Então, eu não Uhum. sigo um método específico. Uhum. É verdade, né? Quando a gente passou para o método fônico, eu lembro muito bem que foi muito difícil para os professores tradicionalistas aceitarem, Uhum. aderirem, porque Ai, para nem eles olha. era muito fácil ensinar, ó, esse aqui é o alfabeto, A, B, C, D, Uhum. E, F. E aí depois eles falarem assim, o B, uma consoante, com o A, que é uma vogal, Uhum. faz Aí fala aí, ba, be, bi, bo, bu, be, ba, be, be. Aí depois, quando entrou essa nova metodologia do fônico, e que aí você falava, tinha que falar assim, b, né? Fala aí, b, ba, Ah, b e ba vai fazer ba. Aí uhum. para eles não entrava que a criança ia entender melhor, E né? é mais E, rápido. e é É mais mais rápido, rápido. né? Uhum. Esse processo. Então, realmente é diferente o novo assusta, mas ele vem para que melhore, realmente melhore. As metodologias de ensino estão aí para nos mostrar que a gente pode avançar e que não existe um conhecimento parado, aquele que é um único, Uhum. né, que serve como um modelo geral, né? Só aquele que tem que ser seguido. Não, o mundo ele muda constantemente, então a educação ela teria que ser assim também. Como nós vivemos nessa era hoje, nós estamos aprendendo pela internet, então isso já é uma grande prova que o saber ele vai se proliferando, vai se multiplicando. Qual a idade certa, Laila, que você diz aí que uma criança existe idade certa para uma criança aprender a ler? Porque eu lembro que quando a gente trabalhava na escola, algumas criancinhas aprendiam lá ainda no maternal 2 e Uhum. outras aprendiam ali no jardim, né? Já está. Uhum. Aí uma mãe chegava desesperada e dizia: Mas meu filho não sabe ler ainda, eu quero que ele saiba. Meu filho não sabe, você não está ensinando direito, meu filho está atrasado, eu vou tirar dessa escola. Como é que a gente faz com esse processo? Cada criança, como você falou, tem o seu processo, tem o seu tempo. Os Uhum. pais eles têm que apressar isso ou naturalmente? Como é que é? Eu acho interessante que às vezes eu me deparo muito com essa frase. Tia Laila, ele só tem 2 anos, mal, não sabe nem falar direito, sabe todo o alfabeto. Aí eu, interessante. Mas ele não precisa, com 2 anos, a criança não precisa aprender o alfabeto. Tem toda uma escadinha até chegar lá. Aqui no Brasil, a idade para alfabetizar é entre 5 a 7 anos. Então, tem criança que já lê com 5, a maioria é 6 anos que faz a formaturinha do ABC, né? Mas é entre 5 e 7 anos. Mas, por exemplo, uma coisa interessante. Tu vai olhar para os países desenvolvidos, vamos lembrar que, como é o nome do país? Finlândia, que hoje a Finlândia ela é uma referência em educação.
uma referência, assim. Lá, as crianças começam a ir para a escola com 7 anos. E é quando são alfabetizados. Só que foi feito todo um trabalho antes para essa criança ser alfabetizada. Então, respondendo a tua pergunta, aqui no Brasil é entre 5 a 7 anos. Sim. Então, fica aí É, nessa lembrando, faixa. gente, que Aham, a alfabetização, ela é o processo de leitura, né, e de escrita. uhum, Então, a gente tem que entender que a coordenação da criança, ela tem o seu amadurecimento em uma determinada uhum, fase. Então, os pais que querem que a criança que ainda está na coordenação motora fina, que ainda está usando a parte do sensorial ali para os sentidos, né? No caso do uhum. tato, para aprender. Então, todas essas fases, a criança tem a forma ideal, a forma correta de aprender. O cognitivo de uma criança, ela não está tipo, preparada para ser pequenininho e já aprender a escrita, entendeu? De já aprender. Ela tem a fase que nós podemos dizer que seria aprender pelo lúdico, né? Isso. Aí tu tá... Uhum. Usa-se muito o termo queimar a etapa, quando você quer fazer com que a criança ela aprenda imediatamente, logo no primeiro momento que você coloque ela na escola. E a questão do letramento é exatamente a fase de fazer o uso da escrita, né? Da, Uhum. da leitura e da escrita. Então, a leitura leitura e letramento, alfabetização e letramento, elas têm essa diferença em si e têm as suas etapas para que elas possam acontecer. Como a Laila falou, leitura de parlendas, leitura de um, vamos dizer assim, fez uma tabelinha lá, colocou os dias da semana, Muita entendeu? música, tanto Isso, que prepara. isso. Se tu me permitir, eu queria falar um pouquinho dos processos, Uhum, Silene, que antecedem essa alfabetização, para que essa sim. alfabetização ela tenha sucesso. Mas eu te Uhum. cortei, tu quer falar alguma coisa? Ah, Pode falar, a gente só tem uma pergunta aqui que uhum, se a gente não responder aham, logo, talvez fuja uhum, do nosso contexto aqui, porque ela tá foi bom, colocada dentro dessa pauta aqui. Se passar tá bom. da idade, teria algum problema, por exemplo, se passar da idade de aprender a ler, seria essa a pergunta, né, Miriam? Não, não, não tem problema, não tem problema. Quando, por exemplo, agora na pandemia ficaram muitas crianças ficaram com a alfabetização atrasadas. Mas aí as professoras arregaçaram as mangas, né? Junto com a família e conseguiram. Então, não tem problema, não. Agora, o que que tem que ser feito? Essa criança ela precisa ser assistida, ela precisa ser assistida, tem que prestar atenção e fazer um trabalho para poder acompanhar e correr atrás do prejuízo. Mas não tem problema se ela ainda não está, está com 7 anos. Era a idade máxima para ela estar lendo. Vai conseguir? Vai conseguir. Mas aí você precisa acelerar algumas coisas para poder essa alfabetização acontecer. Alguma coisa pode estar também Uhum. relacionada à dificuldade que ela venha a ter, entendeu? Questão Por isso, cognitiva. a questão de ser assistida, né? Prestar atenção. Porque pode ser o Tipo, atraso. uhum. Hum, Tipo assim, nós estudando psicologia agora, né, Laila? A gente às aham, vezes se coloca no lugar de uma criança dessa. Como que ela não se sente tão, tipo, inferior a outra criança, talvez que conseguiu e ela não. Então, nessa hora que entra todo o apoio possível da família, da escola, entendeu? aham, Acolher, abraçar, ajudar, porque muitas crianças às vezes vão para a escola, eu entendo os professores, às vezes a família não dá o suporte, e aí as crianças vão para a escola sem levar a tarefa de casa que veio, né? Para uhum. ele reforçar, para ele ajudar, para ele fazer essa ponte aí. Então Ah, a isso é muito criança, quando chega importante. lá, o professor explica e tem muitas outras crianças no meio. E aí como é que a criança ela vai conseguir só com aquele tempo ali, né, pegar toda aquela informação e degustar e aprender. Não é simples, né? E a família precisa ser presente. Qual seria aí o que você queria falar? Respondido, Miriam. Olha, outra coisa interessante dessa pergunta da Miriam aí. Vamos supor que a criança está
entrando ali para os 7 anos, ela ainda não está lendo. Então, essa mãe, essa família é muito ocupada, trabalha muito e não tem condições no momento de pagar um professor de reforço. Mas essa mãe, como é que ela pode ser assistida? Determine um horário, o mesmo horário, se possível, porque é importante que tenha rotina, e ali fazer alguns processos. Ler junto com a criança. Aí eu consigo, durante o final de semana, tirar meia hora do meu tempo. Ou eu consigo, depois do jantar, antes de dormir um pouquinho, tirar meia hora. Então eu vou ler meia hora, 20 minutos. O mínimo possível. Tira porque você está correndo atrás do prejuízo, certo? Você quer que essa criança, ela está atrasada. É importante também que você não fique jogando carga em cima da criança, chamando ela de burra, dizendo que ela não consegue, que ela é lenta, brigando com ela, castigando. Ela precisa que você olhe para ela e fale assim: ei, tudo certo. Você não conseguiu, seus amigos estão lendo, mas eu te ajudo, só que você tem que se ajudar. Eu tô aqui contigo. Vamos junto? Vamos conseguir? A gente tem que fazer isso aqui. Coloca metas para a criança, ó. Faltam 6 meses pro ano terminar. Nós vamos conseguir ler, toca aqui, filhão. E fazer, ao colocar na agenda, 30 minutos por dia, vamos ler ali junto, vamos ver os métodos que tem. Pesquisa lá na internet, como é que é o silábico? Você não precisa saber de tudo e nem ficar especialista. Vamos aqui começar pelas palavras simples. Essa criança não. Bola, sapo, vamos colocar lá, pegar a mesa, um cantinho para ele estudar. Todo dia naquele horário ali eu vou ajudar e vou colocar ali a família silábica. E vou ajudar. Não tem outra. A criança vai conseguir, se ela se É, sentir com esse apoio. verdade. E no caso, assim, como a Poliana falou bem aqui, a criança ela tem um ritmo dela e ela falou Uhum. que pelo contrário ela vai se sentir incapaz, vai acabar com a autoestima. Não Os fala, não pais se fala no eles colégio. vão ver, a escola ela vai fazer, só que tem que saber como fazer, igual eu falei. Tem que Uhum. as competências aí do saber ser, saber fazer, né? Eles entram, porque aí se a criança ela não aprendeu ainda, vai desabrochar. Não se preocupe que se ela está na Uhum. escola, se a família está ajudando, quando ela começar, gente, ela vai se apaixonar pelo mundo da leitura, da escrita, que pronto, ela vai desabrochar. E tem que ter seu tempo, tem que esperar, tem que aguardar, porque se ela não tiver nenhum outro problema cognitivo, né, é, tipo TDAH, que tem um pouco mais de dificuldade, né, ela vai conseguir, entendeu? Se adequar. Esse daí já até responde o que a Laila falou aqui sobre uma família que não tem condição, né, de pagar uma Uhum. professora particular, seria isso? Para ajudar no Uhum. processo da alfabetização? Como é que fica nesse caso? Olha, vamos pensar nessa família, né? Que o filho percebeu que está atrasado ali na alfabetização. Ela não tem condição, trabalha muito, é uma família que trabalha muito, passa o dia ali 8 horas, 12 horas, o tempo é corrido, a gente sabe, né? Como é que é esse tempo. Vamos aqui, anote aí. Você tem uma agenda, certo? Vamos colocar essa criança na sua agenda. Vamos colocar assim, de sábado e domingo vai ser tempo de descanso. De segunda a sexta-feira, vamos colocar alguns processos ali, algumas coisas que eu posso fazer para estar ajudando. Primeiro, a leitura é importante. Ela não sabe ler, mas você sabe ler para ela. Então, leituras, memorização de sílabas, memorização de palavras, músicas, parlendas, poemas. Porque quando tem essa leitura todos os dias, mesmo que alguém leia para ela, ela vai conhecendo novas palavras, você vai mostrando ali, ela vai memorizando e ele vai trabalhando o cérebro dela. Mas ela, Sim. mas ela precisa ser assistida enquanto a isso. Pesquisa atividades da idade. Gente, é cheio na internet. Ele tá com 4 anos. O que que eu preciso fazer com 4 anos? Pesquisa ali, não tem impressora, coloca, manda lá na gráfica. E aí faz, gente, 20 minutos. Não precisa ficar 1 hora com a criança. 20 minutos ali depois do jantar. Isso eu tô falando para uma família que não tem tempo, tá? Mas essa criança ela está sendo assistida. Os pais colocaram ela ali na agenda. Hoje eu vou tirar 20 minutos para fazer essa leitura. Eu vou tirar hoje 15 minutos do meu dia para olhar aqui na internet atividades para a idade dele. Tem. Uhum.
Sim. Eu percebo que, por exemplo, eu trabalhei com uma família uma vez e os pais trabalhavam muito, muito, muito. Eles não tinham, queriam, e eu percebi assim uma dor, sabe? Em relação. Na verdade, eu não dei aula, mas ela pediu ajuda, eu, lá o que que eu faço? Aí eu dei essas diquinhas, ela fez, e a criança, junto com a professora, e ela sempre estava falando com a professora, olhava na agenda, e ela olhava a agenda da criança para a criança ver que ela estava preocupada. Olha, meu filho, porque mesmo sem falar. Quando você tem o hábito de abrir a mochila, de perguntar para a criança como foi o dia dela, olhar a agenda, responder à professora, perguntar para a professora como a criança tá. Mesmo que você não tenha esse tempo, essa criança ela se sente amada, ela se sente assistida. Poxa, o meu pai, a minha mãe, minha família, quem cuida dessa criança, eles não têm tempo, trabalham muito, mas eles se importam comigo. Então essa criança ela Exato. começa é, se esforçar, ela começa a querer mostrar, ela começa, assim, ai, hoje eu vou aprender algo novo porque eu quero mostrar para minha mãe, eu quero mostrar para meu pai, porque ela viu ali Exato. que os pais estão prestando atenção para ela. Tá? Outra Exato. coisa também é diminuir os eletrônicos, Uhum. diminuir. Eu não vou entrar aqui no detalhe que tela faz mal, que acontece que acontece no cérebro com a tela, enfim. Eu assisti muito quando era criança, né? Você assistiu. Só que ter horários, não passar o dia todo. Eu combino muito com os meus pais, Silene, assim. Olha, uma hora antes de eu ir, eu queria pedir para não ligar a televisão, para a criança brincar livre. Uhum. Porque se eu chegar lá e ela estiver assistindo, o cérebro dela vai estar muito agitado e eu vou apresentar ali as palavras, as sílabas e ela não vai conseguir se concentrar. Não é porque ela está com preguiça, não é porque ela não quer, é porque ela está ali muito, sabe, agitada e Sim. ela não vai conseguir se concentrar. Então, ter esses horários de eletrônicos, né, de telas e acho que é isso. Essa criança ser assistida. Uhum. Essa participação de escola e família, essa ligação, ela é tão importante para o crescimento da criança. E É, às vezes, às vezes a família ela atribui muito à escola porque o filho não está rendendo, né, o rendimento e tal. Mas esquece que ali de casa que parte, né? A escola é uma extensão. Né? Então, a gente precisa entender que para os professores fazerem um bom trabalho deles também, nós, como pais, a gente precisa auxiliar nossos filhos, porque os professores passam 4 horas e nós, pais, passamos a maior parte do tempo. E lá eles têm o dever de dar atenção, às vezes nossos filhos chegam ali, talvez assim, com uma carência, uma outra necessidade, e a escola e o professor muitas vezes dá esse suporte, né, de acolher, de tratar bem, e tudo mais. E por que que a gente não pode também fazer essa contrapartida e o professor mandou a tarefinha, vamos aqui, meu filho, planejamento, igual a Laila falou, coloca na sua agenda qual o horário que você vai fazer. E com certeza, esse processo, tanto para a criança que vai se sentir acreditado por seu pai, por sua família, quanto na escola ele vai ser reconhecido, né? Porque a escola também vai ver que ele é um aluno que está à frente. Então, o nosso apelo aqui é que a gente, família e escola, deem as mãos, entendeu? Desde já também agradeço o Chico, nosso colega lá da sala, né, que está aqui e foi um dos primeiros a entrar. Também a Neide, que é uma seguidora nossa aqui, e também entrou a Catiane aqui, que é uma das professoras também, que foram colegas nossas, né? Sejam bem-vindos, a gente está partindo para a conclusão aqui da nossa live já. E eu tenho mais umas perguntas aqui para a Laila, mas a gente tem 10 minutinhos, bora lá. De que Eita, forma já foi pessoas. uma hora. Foi Sim. muito Uhum. gostoso, né, falar sobre esse Uhum. assunto aí. E que bom que você está respondendo aí de forma satisfatória aos pais. Eu espero. Dê um feedback aí pra gente, gente. Vocês estão gostando? Então, de que forma a personalidade da criança influencia na aprendizagem, Laila? Olha, a personalidade ela calha muito com a maneira que eu vou ensinar a criança. Não cabe aqui, por causa do nosso tempo, eu falar de cada personalidade. Mas vamos dizer que a criança ela é mais agitada, ela gosta de pular, correr, tem dificuldade de concentração. Então eu vou levar para essa criança jogos, eu vou levar essa criança brincadeiras.
que vai fazer com que ela aprenda letras, números ali, as sílabas, identificar palavras, frases. Eu vou colocar música, eu vou colocar coisas para ela dançar, para ela memorizar, é, poemas cantados. A criança já é mais melancólica, ela é mais caladinha, ela é mais quietinha, então eu vou aqui apresentar fábulas, eu vou contar mais história, porque ela já tem facilidade para se concentrar. Porque se eu fizer ao contrário, por exemplo, uma criança que ela é mais agitada, aí eu boto para ela sentar e vou ler uma história comprida, ela não vai se concentrar. Então eu tenho que Sim. prestar atenção na personalidade dessa criança. Ser dinâmico, né? Eu Uhum, gosto de Uri quando ele fala da fascinante transformação do eu num livro dele, e que ele fala muito sobre isso, sobre o professor ele ser um professor emotivo também, uhum. ser afetivo, né? E ele saber olhar e ver cada personalidade ali e atender a cada demanda de forma específica, né? E você teria alguma indicação de livros e materiais assim para os pais, para eles trabalharem com seus filhos nesse processo de alfabetização? Eu tenho livro, eu tenho alguns aqui, mas eu gosto, sim, quando eu vou indicar, livros que dão beabá ali, que tu entende, a linguagem é mais simples, específica e objetiva. Por exemplo, tem esse livro aqui, Consciência Fonológica. Apesar da metodologia dele ser a fonológica, mas ele abrange muitas coisas. Aí tem no finalzinho do livro aqui, por exemplo, tem sugestões e cronograma. Porque aí Sim, cada dia tem uma coisa para poder fazer e ele vai te dando a ideia do que fazer naquele dia. Então, para os pais que têm pouco tempo, aí eu vou pegar, eu posso 20 minutos do meu dia fazer. Então, eu pego esse livro aqui, ele já tem um cronograma, ó, anotem aí, Consciência Fonológica em certo. crianças pequenas. Se quiser fazer um print aí, ele é muito bom porque ele dá dicas e ele fala o que fazer a cada dia. Então, assim, tem para trabalhar o ano todinho. Interessante. Eu fiz um curso muito bom, aí já vai para professoras, que é Uhum. GI Educa, que ela é especialista em alfabetização. Então, todo o material que eu uso é dela. Eu escolhi, porque tem muita coisa. Tu vai procurar na internet, tem inúmeras. Mas eu escolhi esse curso e tem me ajudado bastante. Outra pessoa, assim, que eu gostei, que eu aprendi muito, aprendo muito com ele e uso material, é o Carlos Nadalim. Hoje ele é alguma coisa da alfabetização do governo federal. Ele é embaixador da alfabetização, uma coisa assim. E o Carlos Nadalim, com a equipe dele, fez uma apostila grandona assim, que você pega na internet de graça, pelo governo federal. Siga lá o Carlos Nadalim. Tem vídeos no YouTube dele, enfim, ele ensina um monte de coisa lá. Para É, professores, pode terminar. não, mas é isso. Carlos Nadalim tem o curso da Gieduca, que tem o material dela tem muita coisa. E esse livro, porque ele ajuda os pais a ter ideias do que fazer a cada dia. Eu queria deixar uma outra coisa importante, a leitura, o hábito da leitura. A Uhum. leitura não é quando a criança aprendeu a ler. Você pode ler com a criança desde o ventre. Uhum. Comprar livros, livrinhos, gravuras coloridas, a letra ali bastão grande, né, para a criança já se familiarizar. Você pegar o livro e mostrar como é que lê, da esquerda para a direita, o que são palavras, frases, fazer a criança interpretar ali as imagens, fazer perguntas, e ali já está ajudando a criança a interpretar textos. Então, Exato. a leitura, se você não consegue fazer todos os dias, escolha um dia na semana e é de lei. Uhum. Nesse dia nós iremos ler. Isso eu falo para a família que não tem tempo, porque eu vi um dado esses dias muito alarmante, sabe? O Brasil, 40% das crianças que eram para ler não estão lendo. Uhum. 40%. Então, assim, você olha, meu Deus, é quase a metade. E aí, Uhum. nesse artigo, está falando que elas não estão lendo porque as famílias perderam o hábito da leitura. Devido ao celular, às telas, a televisão, hoje é mais fácil você assistir filme, aí é mais gostoso e tal do que você pegar uma leitura. Antes a gente lia mais. Então, Uhum. e é a primeira geração
que os filhos sabem menos que os pais. Todas as gerações, os filhos aprendem coisas novas. E nossa geração é a primeira que os pais sabem mais do que os filhos. Isso por quê? Porque nós estamos lendo pouco. E essa Uhum. leitura começa desde pequenininho, mesmo sem saber ler. Porque quando a criança ela olha uma imagem, ela faz perguntas, ela inventa a história, ela está lendo também. Aham. É uma Interessante. linguagem. Todas essas colocações para os professores, gente, a gente está falando para pais e professores. Nós Uhum, temos a nossa professora aí, né, de carteirinha, que é a Emília Ferreiro, que fala sobre alfabetização, uhum, reflexões, né, e alfabetização em processo. Então, são livros maravilhosos dessa autora. Temos muitos aqui sobre dificuldades de aprendizagem, enfim, o nosso tempo é uhum. curto. E eu vou fazer a última pergunta aqui para a Laila, que seria: quais são os seus maiores erros que você já cometeu nesse processo de alfabetização? É, meus maiores erros. O primeiro erro, se eu fosse colocar aqui, seria. Antes eu falava para as crianças que aprender é divertido. Eu até era um dilema, meu Deus, mas isso é o slogan do Fá Brincando, aprender é divertido, esse é o meu slogan. Mas quando chega na alfabetização, eu falo assim para elas, olha, vai ter dia que não é legal, vai ter dia que não é fácil, mas nós precisamos passar por algumas coisas que não são legais agora, mas que lá na Uhum, frente você vai ter um retorno muito grande. Então, sim. então aprendi a ter esse equilíbrio, porque antes eu queria ser a Xuxa, me inventar várias coisas, eu ficava muito cansada. E hoje Usar eu de aprendi a ser mais honestidade, firme. usar de honestidade, né? É, Eu acho aham, que falei assim, ó, hoje não tá sendo legal, mas a gente precisa passar por isso. É só uma horinha e ali, enfim, tem. Outro erro, eu evitava conversar com os pais. Por uhum, exemplo, eu chegava e a criança estava na frente da televisão. Eu sabia que a aula não ia ser legal. Então, hoje eu sou mais firme, eu converso, olha, eu preciso da ajuda de vocês. uhum, Então, por exemplo, essa questão de uma hora antes não ficar em tela, deixar ele brincar e ficar livre, descansado. Eu já converso com os pais. Quando eu vejo que tá demais, tá dando certo, eu falo assim, olha, não vai ter retorno, porque tem que ser um trabalho meu e seu. De cobrar essa leitura, cobrar essa assistência dele olhar para a agenda, da criança se sentir importante de né? fazer trabalhos com a criança e o pai elogiar, o pai olhar e não ficar punindo nem cobrando da criança, né? Sim. Outro erro também é não ter um plano de ação. Antes eu não tinha, eu ia de qualquer forma e hoje eu olho, eu faço ali, eu vejo essa criança ela é mais fleumática, essa criança ela é mais melancólica, essa criança ela tem ela gosta de palavras de afirmação, já percebi. Pelo jeito dela, depois de um tempo, né? Convivendo com a criança. Aí eu sei que ela gosta de presentes. Uhum. Então, eu vou levar ali presente para afirmar Mais ela. uma de criança. Tem criança que gosta mais de toque físico. Então, Uhum. eu faço um plano de ação conforme a personalidade da criança ali, e faço os planos. Não é a mesma coisa para uma, a mesma coisa para outro. Cada um tem um plano específico. Ninguém é igual a ninguém. É, e outro erro, deixa eu ver aqui. Não ler, eu acho, não ler sobre alfabetização, não fazer curso, não me qualificar para isso. Porque, pasmem, a gente vê muito na sala de aula os professores que estão na alfabetização, mas eles ainda estão muito na questão do B com Abá, B com EB. Você não vê uma pesquisa, uma procura, porque assim, a faculdade, ela não nos entrega isso. E eu não estou colocando erros nem apontando. Assim como, por exemplo, a psicologia, nós temos uma base. Mas se a gente quiser mais, eu preciso fazer cursos fora, eu preciso fazer leituras a mais. Então, a alfabetização é isso, o professor ele tem que estar se qualificando. A É um erro atualização que eu cometi. permanente entra isso. Uhum, isso. Então é isso, Laila já respondeu aqui todas as perguntas. Eu quero te Uhum, agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, agradecer a quem participou com a gente. Somos muito gratos por vocês tirarem esse tempo aqui e nos ouvirem. Esperamos que realmente tenha feito sentido para vocês. Deixem aqui para a gente algumas sugestões também. uhum.
Só gratidão por vocês terem participado e por você, Laila, ter aceitado esse convite, ter dado um passo à frente aí. E Obrigada, eu que vamos continuar agradeço. aqui todas as quinta-feiras. E esperamos que vocês divulguem aí e que você venha outra vez aqui com a gente. Pode chamar. Tudo meu. Eu que agradeço, viu, Silene? Silene, nós temos quantos minutos? Nenhum mais, eu tenho Nenhum mais. nove Ah, completos. tá. Tá bom. Mas você quer falar alguma coisa? Não, eu ia ler uma coisa para você. Mas Pode ler, dá pode ler. tempo? Tá Sim. bom, vou ler um. Eu fiz um poema para Silene. Para mim, Pensando olha, em se eu você. tivesse Foi. dito no dia, Gente, teria A perdido. Silene, se todo mundo, eu estudo junto com ela e é unânime. Tem uma qualidade que todo mundo fala, é a generosidade. Aí eu fui pesquisar ontem, porque eu queria ler um poema sobre generosidade, e não encontrei. Eu falei, eu escrevi. Não tá bonito não, mas foi feito para você. É, Quer saber, eu vou produzir, né, Laila? porque Parabéns. generosidade é você, né? E eu queria, assim, em nome dos colegas da faculdade, eu queria te homenagear, em nome da nossa sala, tá? Dar além sem olhar a quem. Ser luz na escuridão do perdido. Guiar, orientar, pegar na mão do oprimido. Ser sal a quem não desfruta do sabor da vida. Num frenesi constante de um labor, deixando a alegria já esvanecida. Ser ponte para o peregrino passar e encontrar a fonte, onde jorra a água da vida, esperança e paz. Cuidar da viúva, zelar do órfão, ouvir o esquecido, dizer ao fraco, você é forte. Ser holofote para apontar aquele que venceu a morte. Eu fiz esse poema porque você é essa pessoa Sim, generosa, que cuida, que olha para o outro. Gente, ela sempre ela ajuda todo mundo como ela pode. Ela quase não tem tempo, então é uma lição pra gente. E eu queria te agradecer por ser essa pessoa generosa que ajuda tantas pessoas, tá bom? nossa, nem estou acreditando que estou aqui nesse momento. Muito obrigada, Laila, por essa homenagem. Te agradeço mesmo. Quero te dizer que você já dá uma brilhante escritora, Não, produziu algo incrível, não porque foi para mim, mas continue escrevendo. Eu tenho agora um hábito de toda vez que eu faço alguma coisa, eu produzo pequenos artigos. E o que você falou Uhum. agora sobre atualização constante, é isso. Nós profissionais, nós precisamos sempre estar produzindo conhecimento. O que você fez agora foi exatamente isso. E o meu compromisso agora realmente é para sair e ajudar uma pessoa que me pediu uma ajuda agora 8 horas e Generosidade. tentando agregar todas essas situações aqui. Esse momento que nós fazemos aqui, né, Laila, é Uhum. voluntário e o que a Laila fala, assim, não é para a gente se parecer, é algo que é Não. espontâneo. Né? Então, eu agradeço você por isso, porque você também está fazendo a mesma coisa que eu, você está ajudando com seus conhecimentos aqui. Muito obrigada, viu, por essa homenagem. E vamos Obrigada, tirar gente, a pela fotinha agora? participação. Tá Vamos bom, fazer vamos. uma fotinha? Peraí, Vamos. dá um sorrisão que eu vou printar aqui. Peraí. Foi? Foi. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada por tudo, Laila. Me surpreendeu. Valeu, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.